O senhor fala muito dessa questão nutricional, né, que envolve o câncer, e também uma relação com a obesidade e a própria síndrome metabólica, né? Sim. Queria que o senhor explicasse um pouco, até para as pessoas terem a consciência da comida que elas comem, né? A célula cancerígena, ela fez uma mutação. Ela tinha um metabolismo aeróbico, ela usava o oxigênio, e de repente ela perde a habilidade de utilizar o oxigênio está chegando lá, mas ela perde a capacidade de utilizar o oxigênio, então ela resolve mudar para uma vida anaeróbica. E essa vida anaeróbica, o combustível que abastece o metabolismo anaeróbico é a glicose, é a glicólise, é a quebra da glicose que vai chegar até produzir ácido lático por via anaeróbica. Então olha que interessante, se você me perguntar qual é o combustível do câncer, o combustível do câncer é o açúcar. Um paciente com câncer, a primeira coisa que ele tem que fazer é cortar o carboidrato da vida dele, o mínimo possível. Porque se ele está comendo açúcar, se ele está tomando sorvete, se ele está comendo sobremesa, ele está abastecendo as células com câncer. Ele está multiplicando elas. Porque o alimento que a célula cancerígena tem é a glicose. 90% da alimentação dela é via glicose. Então, no momento que eu pego um paciente com câncer, mudo a alimentação dele e faço uma alimentação baixa em carboidrato, esse combustível do câncer caindo, o tumor começa a regredir. Num paciente com câncer, eu tenho que, primeiro, me preocupar muito com a carga de carboidrato que está sendo ingerida. Tem que ser o mínimo possível. E segundo, eu tenho que eliminar a proteína animal. Por que eu tenho que eliminar a proteína animal? Porque a proteína animal, toda ela estimula o chamado mTOR, M-T-O-R. Pode pesquisar aí que vocês vão ver o que é. Estimula o mTOR. E o mTOR é proliferativo. Ele ajuda o câncer a crescer. Inclusive existem aminoácidos, como é o caso da glutamina, por exemplo, que também é alimento para o câncer, principalmente nos cânceres hematopoéticos, como linfoma, leucemia, Hodgkin. Eu não posso deixar o paciente fazer uso de glutamina, porque a glutamina, nesse caso, vai servir como alimento para a célula cancerosa também. Deixa eu fazer uma analogia, se você me permite. Você imagine você cortar todas as árvores da floresta amazônica e lá vai virar um deserto. Vamos pegar onças e macacos que moravam na floresta. Agora eles vão continuar lá? Não. Um macaco precisa de galho em galho para pular. A onça precisa da árvore para subir. Então não tem árvore, virou deserto, os macacos vão embora, as onças vão embora. E os animais de deserto vão chegar. O que aconteceu? Mudou a ecologia. No câncer é a mesma coisa. Você tem um ambiente tumoral, predispõe a tumor. Se eu mudar o ambiente tumoral, mudar o ambiente biológico da pessoa, não tem jeito do câncer ficar lá. Câncer não fica em organismo saudável. O câncer cresce num organismo doente. Primeiro, reduzir o carboidrato. Isso é o número 1. Segundo, diminuir ou abolir a ingestão de proteína animal, porque ela aumenta o mTOR, que aumenta a proliferação. Terceiro, cuidar do aspecto psicológico da pessoa. Quarto, você tem que enriquecer essa pessoa com substâncias bioflavonoides que vão estimular o sistema imune. Então, se você me perguntar, me fala um, eu colocaria o mirtilo como um deles. Então não custa nada um paciente com câncer começar a usar mirtilo 3 vezes por dia. É gostoso, é uma frutinha gostosa e tem os bioflavonoides todos que se precisam. Isso tem estudos e mais estudos e mais estudos. Curcumina. Tem uma coisa que chama cúrcuma. O nome científico é cúrcuma longa. Nós chamamos aqui de açafrão da terra, açafrão da Índia, falso açafrão. Quando você come a comida hindu, o curry, que é o condimento, é a base de cúrcuma. A cúrcuma é muito interessante porque ela atua tanto nos 3 fases.
ela bloqueia a iniciação, bloqueia a promoção e bloqueia a progressão. É muito difícil você encontrar um agente que atue nas 3 fases do câncer. Tem agente que ajuda só na iniciação, tem agente que ajuda só na promoção, tem gente que ajuda só na progressão. Por exemplo, estou na progressão aqui, eu vou para metástase. Se eu inibir a angiogênese, e tem substâncias naturais que inibem a angiogênese, e tem remédios sofisticados que inibem a angiogênese, na hora que uma célula dessa migra para um outro lugar, para construir uma colônia de metástase, quando ela chega lá, para ela sobreviver, ela tem que criar uma coisa chamada neogênese. Ela tem que criar novos vasos, tá? Para poder alimentá-la. Se eu bloqueio essa capacidade de neogênese, eu não consigo ter metástase. Então isso ajuda muito. Então entender que tem coisa que atua na iniciação, na promoção e na progressão. A cúrcuma, esse amarelo que você conhece, que você pode pôr em cima da comida, ou pode tomar na forma de cápsula, ela ajuda nos 3. Por que não você deixar um paciente com esse tomando cúrcuma? Tem trabalhos na literatura publicados, entendeu? Eu não estou sendo leviano a ponto de falar uma coisa que eu acho. Não acho nada. Está lá, pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas. A importância da cúrcuma longa no tratamento do câncer. Ele tem a promoção e ele tem a progressão. Aí, com essa progressão, vai surgir uma coisa chamada metástase. E a coisa vai ficando cada vez mais difícil. É possível tratar? É. Existe algum valor da quimioterapia? Existe. Existem cânceres que são muito bons para ser tratados com quimioterapia. Vou te dar um exemplo. Câncer de testículo talvez é o melhor deles todos, para ser tratado com químio. Os linfomas em geral, a doença de Hodgkin, as leucemias, os chamados coriocarcinomas, que a mulher tem, que a córeo vem de placenta, é uma célula placentária que começou a evoluir, que acontece dentro do útero, né? Começa com uma mola hidatiforme e evolui. Então, nesses cânceres, a quimioterapia é muito interessante. Mas existem cânceres que a quimioterapia tem um efeito muito pequeno. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cérebro, entendeu? Câncer de intestino não tem tanto efeito quanto um linfoma, quanto uma leucemia, quanto uma doença de Hodgkin, quanto um câncer de testículo. Então, eu tenho que fazer o que for melhor. Tem casos onde a quimioterapia vai ser interessante. Tem casos onde a cirurgia vai ser interessante. Se eu tenho um tumor que está crescendo e está comprimindo uma área nobre, eu vou lá e tiro esse tumor, faz diferença na sobrevida.